Tim Cook, o gênio que mudou o futuro da Apple. Leander Kahney. Uma empresa construída com o talento do visionário, carismático e lendário Steve Jobs, depois de quase quebrar, começa a ressurgir em 1998. E, passada mais de uma década de sua reconstrução, começa a se reinventar sob o comando do discreto Tim Cook, atual CEO da Apple, sem perder a distinção. Privacidade, fórum judicial, impacto ambiental destrutivo, condições de trabalho embaraçosas, diversidade, lançamentos de sucesso, outros nem tanto, tudo em pauta e em curso na atual gestão, que para Cook deve ter valores humanos fundamentais permeando todas as suas operações. Cook fundiu sua competência e inerente ética ao Think Different, de Jobs, iniciando uma transformação no futuro da empresa que está no inconsciente coletivo dos consumidores de todo o mundo pelo seu estilo e personalidade. Introdução. Desde 2011, sob a liderança do CEO Tim Cook, a Apple tornou-se a empresa mais valiosa do mundo, $1 trilhão. Suas reservas em dinheiro quase se equiparam às do governo dos Estados Unidos. Superou as receitas do Facebook e quase se equiparou às da Microsoft, uma das maiores empresas de tecnologia, durante todo o ano de 2017. A empresa só compete no mercado com produtos de primeira linha. Sua margem de lucro é alta. Com a inauguração no ramo de acessório, seu segmento de relógios já é maior que o da Rolex, e seu setor de serviço, venda de música, aplicativos, assinaturas digitais, para 2020, pode se tornar maior que a Disney ou a Microsoft, prevêem os especialistas. Nos bastidores, ainda comenta-se da produção de um carro robotizado. Sobre sua abordagem, Cook acredita firmemente que as empresas devem ter boa estratégia ligada a bons valores, acessibilidade, educação, privacidade e segurança como direitos humanos fundamentais, responsabilidade ambiental em seus projetos e fabricação e na educação de seus fornecedores. A morte de Steve Jobs. Em 11 de agosto de 2011, Steve Jobs disse a Tim Cook, então diretor de operações da Apple, que o queria como seu sucessor no cargo de CEO da Apple. Menos de 2 semanas depois, 24 de agosto, Jobs abdicou do cargo de CEO, tornando-se imediatamente presidente da empresa. Em 5 de outubro do mesmo ano, a figura mítica da Apple veio a falecer de um câncer pancreático, um dia depois de sua empresa apresentar o iPhone 4S ao Centro de Artes de Yerba Buena, em São Francisco. Ele era querido. O luto público por um líder empresarial não tinha paralelo na história. A Microsoft hasteou sua bandeira a meio mastro em homenagem a Jobs, e o presidente Barack Obama o enalteceu como corajoso por pensar diferente, ousado a ponto de acreditar que podia mudar o mundo e talentoso a ponto de fazer isso. Cook, o enigma. Cook era o sucessor natural de Jobs, já tendo conduzido a empresa em 2009 e 2011, quando de sua ausência, embora, na opinião geral, admitia-se como a pessoa mais visionária da Apple, depois de Jobs, Johnny Ive, o designer-chefe e o rosto de diversos produtos da empresa em vídeos promocionais, que por mais de uma década, junto com Jobs, transformou a Apple numa organização regida pelo design. Cook, pelo contrário, era uma pessoa muito mais reclusa e, por ser operacional, foi alvo de análise rude e uma série de críticas injustas. No entanto, foi visto pelos membros do conselho da empresa como alguém que manteria a já antiga estabilidade da Apple, em razão do seu comando com sucesso nas 2 oportunidades anteriores. Em uma de suas primeiras mensagens aos funcionários da empresa, ao qual tratava de time,
transmitiu segurança para o porvir e que tinha a certeza que os melhores tempos da organização estariam no futuro. Diante do desafio enorme na direção da empresa e a comparação com Jobs enquanto líder carismático, Cook permaneceu sereno, sendo o melhor do próprio Tim Cook no comando da Apple. Uma visão de mundo moldada pelo extremo sul. Timothy Donald Cook nasceu em 1º de novembro de 1960 em Mobile, Alabama, nos Estados Unidos. Na época de colegial, Cook estudou na cidade de Robertsdale, típica cidadezinha do sul dos Estados Unidos. De família religiosa, manteve a fé cristã, fazendo referências a ela ao longo de sua carreira. Era um aluno nota 10, querido pelos amigos e admirado pelos professores. Também era bem-humorado. Ainda menino, para ganhar um dinheirinho, fez entrega do jornal de Mobile, o Press Register. Trabalhou em um restaurante e na farmácia local. Admirador declarado de Martin Luther King Jr. e Robert F. Kennedy, ex-procurador-geral dos Estados Unidos, que contribuiu para o movimento pelos direitos civis dos afro-americanos. Suas experiências de racismo vistas e vivenciadas na adolescência lhe trouxeram aprendizado e, hoje em dia, Cook é absolutamente intolerante com atitudes racistas. Aprender o ofício com a Big Blue. Cook formou-se em engenharia industrial em 1982, pela Universidade de Auburn, e aceitou uma boa proposta de emprego na operação de PC da IBM, a Big Blue, como era conhecida. Lá trabalhou com o processo de produção Just in Time, JIT, onde não é preciso armazenar estoques, e mais tarde veio a aplicá-lo na reorganização de todo o processo da Apple. Como profissional, chamou a atenção por seu brilhantismo, inteligência e ética no trabalho, escalando diversos níveis em 12 anos de IBM, tornando-se diretor de logística da América do Norte. Depois da IBM, passou pela Intelligent Electronics, IE, e pela Compaq. Nesta última, desempenhou papel importante na transição para o modelo de distribuição otimizada, ODM, e isso o colocou no radar de Jobs, que, na época, precisava desesperadamente organizar seu confuso processo de produção. Oportunidade única de entrar para uma empresa quase quebrada. 11 de março de 1998. Tim entrou para a Apple. Em 1997, Jobs tinha voltado à empresa que o pusera na rua havia mais de uma década e da qual foi cofundador. A empresa estava praticamente falida, com seus produtos encalhados nas prateleiras, sobretudo por causa do lançamento do Windows 95 da Microsoft, que se apropriou flagrantemente do sistema operacional Macintosh da Apple e rodava em PCs da IBM, que tomou de assalto o mundo da computação. Jobs procurava o par perfeito, que pensasse como ele sobre o processo de produção. Pessoalmente com Cook, pôde constatar que ambos interagiam num alto nível estratégico. Cook seguiu seu instinto de trabalhar com um gênio criativo de aura positiva e entusiasmado, como viu em Jobs. Nos 7 primeiros meses de sua entrada na Apple, reduziu de 30 dias para apenas 6 o ciclo de rotatividade do estoque, sendo seu valor reduzido de $400 milhões devido aos Macs encalhados para apenas 78 milhões. Em 1999, esse número caiu para 2 dias, derrotando o padrão ouro da Dell no setor. Aperfeiçoou as operações, terceirizando tudo quanto foi possível. A salvação da Apple pela terceirização. No final de 1998, a empresa já tinha lucro,
depois de registrar prejuízos líquidos de pouco mais de $1 bilhão em 1997. Mas ainda havia a necessidade de poupar onde fosse possível. Coke e sua equipe de fornecimento procuraram um modelo híbrido e singular de terceirização para atender à demanda sem sacrificar a qualidade e a produtividade. Tratava-se da Foxconn, com sede em Taiwan, cujas instalações são verdadeiros complexos que se tornam moradia de muitos funcionários, que, por sua vez, exercem longas jornadas de trabalho, visto que a linha de montagem dos equipamentos eletrônicos é completamente manual. Empresa flexível, pôde reunir um exército de trabalhadores, praticamente da noite para o dia, atendendo à grande demanda na produção dos iPhones da Apple. A recuperação da Apple foi espetacular. Suas ações, em setembro de 1999, bateram o que na época foi seu recorde de todos os tempos. Passando por uma sucessão de promoções desde 2002, como um curso para CEO em 2005, Coke recebeu a promoção de diretor de operações e também se tornou oficialmente o braço direito de Jobs, assumindo mais responsabilidades do que o diretor de operações corporativas convencional. Nos passos de Steve Jobs. A primeira aparição de Coke em público foi em 2012, para a apresentação do iPad 3, e foi um tanto desajeitada. Além do primeiro grande produto lançado sob sua liderança não ter revolucionado. Neste ano, alguns serviços que não obtiveram sucesso, como a Ping, rede social focada em música no iTunes, foram descontinuados. Sua primeira contratação para o alto escalão da empresa, Apple Store, foi errônea. Houve a demissão daquele que seria, nas palavras de Adam Lashinsky, repórter da revista Fortune, o próximo CEO anunciado, após a era Coke, Scott Forstall. Após os lançamentos da decepcionante inteligência artificial Siri e do desastroso Apple Maps, em frustrada tentativa de superar o Google Maps, projetos pelos quais era responsável e que se recusou a pedir desculpas aos clientes. Foi demitido no final do ano. Seu maior fornecedor, a Foxconn, foi alvo da imprensa pelas condições embaraçosas em que os aparelhos da Apple estavam sendo produzidos. Consequentemente, a Apple passou a auditar, através da Associação pelo Trabalho Justo, FLA, as fábricas da Foxconn, na China. Contudo, em setembro de 2012, o lançamento do iPhone 5, o primeiro depois da morte de Jobs, bateu recorde de vendas em comparação ao iPhone 4S. Coke foi indicado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Encontrando seu caminho através de novos promissores. Em 2013, as ações da empresa caíram. A concorrência do Android deixou os investidores mais cautelosos, mas Coke e a Apple estavam focados no longo prazo. A aposta voltou-se para a China, um dos mercados de smartphones que mais crescia no mundo. Naquele país, houve o lançamento de uma nova loja online, a abertura de novas lojas de varejo e também um acordo confirmado com a China Mobile, a maior distribuidora do mundo. No entanto, a política de garantia da Apple teve repercussão negativa na imprensa, que além do pedido de desculpas àqueles clientes, levou Coke a mudar a política, fornecendo um novo iPhone ao consumidor no lugar do aparelho defeituoso, ao invés de consertá-lo. Em 2013, o lançamento do iPhone 5S bate recordes de vendas com a sua arquitetura redesenhada, reconhecimento por impressões digitais e o processador A7 com chips ARM 64 bits. Também em 2013,
Coke contratou a primeira mulher para a equipe executiva da Apple, Angela Arenditz, tornando juntos a área de varejo da empresa mais acessível e de uso mais fácil para todos. Os iPhone 6 e iPhone 6 Plus, celulares de tela grande, em pouco tempo de seus lançamentos, se tornaram os produtos mais bem-sucedidos na gestão de Coke, até aquele momento. Bozoma St. John, executiva afro-americana, trouxe um pouco do tão necessário glamour à administração da empresa, assim como diversidade de gênero e raça. Uma inesperada parceria com a IBM para incursionar no mundo corporativo foi anunciada. Em 2015, o lançamento do Apple Watch superou, acredita-se, o número total de dispositivos Android vendidos até então, embora a Apple tenha se recusado a revelar seus números exatos de vendas. Uma maçã mais verde. Sustentabilidade na Apple antes da era Tim Cook estava mais para uma ideia secundária e as iniciativas ambientais da empresa eram meio de fachada. Várias decisões ambientalmente incorretas, como os perigosos produtos químicos utilizados em seu iPhone, se refletiram em muitos relatórios do Greenpeace na década de 2000, que fustigavam a empresa. Pouco depois da morte de Jobs, houve uma renovação nesse sentido, iniciada por Cook, mas consertar a bagunça instalada exigiria tempo e esforço. Algumas iniciativas foram tomadas pela Apple até 2012, em resposta aos ataques do Greenpeace. Em 2013, Cook contrata Lisa Jackson, afro-americana, ex-chefe da Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, EPA, durante 4 anos no governo Obama, o primeiro passo no plano maior de transformar a Apple numa empresa mais sustentável e usá-la como uma força para o bem. Assim, o CEO da Apple fez com que houvesse a redução de emissão por produto ano a ano em suas fábricas, escritórios e lojas varejistas. Firmou parcerias para a produção de energia solar para contrabalançar a energia usada na cadeia de fornecimento, com o apoio de sua maior parceira, a Foxconn, e mais um ambicioso objetivo de produzir mais energia limpa com demais fornecedores até 2020. Além de outras iniciativas no campo da fundição de alumínio, manejo florestal e substituição do isopor em suas embalagens por um recurso mais renovável. Se você inova e se mantém num nível elevado, vai descobrir um jeito de fazer as duas coisas. E deve fazer as duas coisas, porque as consequências de não levar em conta o meio ambiente a longo prazo são enormes, observou Cook. Cook desafia a lei e ganha. Em 2014, a política da Apple prometia não desbloquear dispositivos iOS para os agentes da lei, mesmo munidos de ordem judicial, mudando astutamente o modo de encriptação. Mesmo com esse avanço, o vazamento de fotos de mais de uma centena de celebridades, neste ano, afetou a credibilidade da segurança do iCloud, embora seu sistema não tenha sido violado. Foram e-mails de phishing, fraude através dos dados que o próprio usuário fornece, que roubaram tais dados, como declarou Cook, o que levou a Apple a reformular o envio de e-mails e notificações para o iCloud. Sobre o massacre de San Bernardino, que deixou 14 mortos em dezembro de 2015, a Apple se recusou a desenvolver um software especializado, Porta dos Fundos, que permitisse ao FBI desbloquear o iPhone do suspeito, alegando que estava defendendo a privacidade do usuário e não apoiando o terrorismo. Uma vez criada a Porta dos Fundos, a mesma poderia vazar, ser roubada ou empregada com objetivos escusos, colocando em jogo os dados de segurança de centenas de milhões de pessoas cumpridoras da lei.
Políticos e autoridades se opuseram à decisão da Apple e a opinião pública ficou bem dividida. Tim estava decidido a levar a questão até a Suprema Corte. Às vésperas de Cook depor no tribunal de San Bernardino, o FBI recuou e pediu ao tribunal a suspensão indefinida do processo, alegando que, com a ajuda da empresa israelense de inteligência digital Cellebrite, conseguiu acessar os dados do suspeito, quando sua argumentação até então se baseava totalmente na suposição de que o conteúdo do iPhone não poderia ser acessado sem a ajuda da Apple. Em abril de 2018, o lançamento do iOS 11.3 ganhou um novo ícone para deixar explicitamente claro ao usuário quando seus dados pessoais estão sendo coletados por um servidor da Apple. Cook dobra a aposta na diversidade. Em 2014, Cook revelou ao mundo sua sexualidade, dizendo que ser gay me deu uma compreensão maior do que significa estar em minoria e me proporcionou uma janela para os desafios que pessoas pertencentes a outros grupos minoritários precisam enfrentar todos os dias. Isso também me fez criar uma carapaça para resistir às críticas, o que vem a calhar quando você é CEO da Apple. As manifestações entre o alto escalão dos Estados Unidos, em sua maioria, foram positivas. O ex-presidente Bill Clinton tirou o chapéu para Cook. Nas redes sociais, a maioria dos comentários era bem-humorado. Teria sido mais interessante se Cook revelasse que usa Windows, tuitou um internauta. As ações na Wall Street se mantiveram estáveis. Tim reconhece que a comunidade LGBTQ não é a única a enfrentar desigualdade, dizendo que a discriminação contra qualquer pessoa é um atraso para todos. Embora seja uma obra ainda em andamento, a Apple contratou mais trabalhadores pertencentes a minorias, participou de ações filantrópicas e educacionais, entre outras iniciativas em parceria com seus colaboradores, além de incentivar a aprovação de leis antidiscriminatórias. Com o impacto social da revelação de sua sexualidade e a exposição de seus valores como CEO da Apple, Tim, neste ano, foi homenageado por alguns grupos, Campanha de Direitos Humanos, HRC e Financial Times. Tim declarou que, se saber que o CEO da Apple é gay pode ajudar, aliviar ou inspirar alguém, valeu a pena abrir mão da privacidade. Carros robóticos e o futuro da Apple. Ao que se crê, Cook aprovou em 2014 o projeto automobilístico Titan, carro sem motorista, uma das mais ambiciosas e fascinantes inovações de sua liderança. No entanto, sofreu diversos tropeços e contratempos no desenvolvimento do produto, na gestão e nas contratações excessivas e rápidas derivadas das grandes empresas do setor, A123, BMW e Mercedes-Benz, que viram um aliciamento da Apple junto a seus projetistas e engenheiros. Em 2018, a situação do projeto não era clara, podendo estar avançando ou não. No entanto, em 2017, o sucesso já consagrado da Apple, o iPhone, assinalou o 10º aniversário com o lançamento do iPhone X, que se distanciou da linguagem de design original dos modelos anteriores para investir em novas tecnologias como tela retina de ponta a ponta e reconhecimento facial, tornando a segurança mais fácil e direta. Entre críticas positivas e negativas, mesmo vendendo menos unidades que os modelos anteriores, superou as vendas de qualquer outro smartphone da linha Apple, pois seu preço foi o mais alto já atribuído a um iPhone, por uma porção de novas tecnologias que são precursoras no ramo, conforme justificou Cook. O lançamento do iPhone X ocorreu no Teatro Steve Jobs, no Apple Park.
Inaugurada em abril de 2017, a gigantesca sede da Apple, semelhante a uma nave espacial pousada, arquitetada por Jobs, mesmo com iniciativas sustentáveis, fonte de energia própria, refrigeração natural, por exemplo, foi alvo de muitas críticas por estar em área isolada, com acesso apenas a funcionários e porque, embora uma catedral descomunal e perfeita de concreto e vidro, é estéril. Falta algo de natureza humana, nas palavras do autor. O melhor CEO da Apple? Steve Jobs foi endeusado e tornou-se intocável. Sua história com a Apple e os incríveis produtos lançados por ele falam por si só, confirmando que, embora CEO da Apple, era um homem de produtos. Mas a logística, cadeia de fornecimento eficiente, distribuição, finanças e marketing, para uma empresa madura como a Apple, é o mais importante. O talento de Cook atestou sua competência nesse sentido, sendo um CEO generalista. Oriundo da classe trabalhadora, Cook estudou assuntos práticos, como engenharia e administração, e aparentemente se preocupava apenas com resultados. No entanto, na gestão da Apple, mostrou-se uma pessoa ética e seus valores se tornaram parte integrante da operação da empresa. As empresas podem ajudar na transformação da sociedade, não só com seus produtos, mas com ações humanas, coerentes às suas práticas de produção. Diversidade faz bem para a saúde da empresa, mas seus resultados só serão conhecidos se a diversidade for mais amplamente permitida. Prioridade humana, talento, competência, coragem e trabalho duro consagram a marca de uma empresa. Neste livro você aprendeu que o caminho mais fluido de crescimento de uma empresa se relaciona prioritariamente com valores humanos e responsabilidade no uso dos recursos naturais. O processo criativo, talento e eficiência de seus membros, no desempenho de suas funções, parecem ser beneficiados com essa interação e os percalços do caminho, sim, naturalmente eles existem, surgem como oportunidades, dizendo: hora de inovar.